Shalom, shalom, a graça do Senhor Jesus sejam com todos. Vamos à leitura anual da Bíblia. Estamos aqui no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 15. A palavra de Deus diz assim, Azarias, rei de Judá. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 quando reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolia, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E o Senhor feriu o rei e ficou leproso até o dia da sua morte, e habitou numa casa separada. Porém, Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, o mais dos sucessos de Azarias e tudo o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. Aleluia. Azarias dormiu com seus pais e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Zacarias reina 6 meses. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria 6 meses, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, e o feriu diante do povo, e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos sucessos de Zacarias, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor que falou a Jeú, dizendo: Teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Salum reina em Samaria 1 mês. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês inteiro em Samaria. Porque Menahem, filho de Gade, subiu de Tissa e veio a Samaria e feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria, e o matou e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos sucessos de Salum e a conspiração que fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Menahem feriu a Tífisa e todos os que nela havia, como também seus termos desde Tissa, porque não tinham aberto. E os feriu, pois todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. Menahem reina sobre Israel. Desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor todos os seus dias, e não apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então veio Pul, rei da Síria, contra a terra, e Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata para que a sua mão fosse com ele, a fim de firmar o reino na sua mão. E Menahem tirou este dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, para o dar ao rei da Síria, para cada homem 50 siclos de prata. Assim voltou o rei da Síria e não ficou ali na terra. Ora, o mais dos sucessos de Menahem e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E Menahem dormiu com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. Pecaías, rei de Israel. No ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E Peca, filho de Remalia, seu capitão, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no paço da casa do rei, juntamente com Argobe e com Ariê, e com ele estavam 50 homens dos filhos de Gileade, e o matou e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos sucessos de Pecaías e tudo quanto fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel, em Samaria 20 anos, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou a Ijon, e Abel, Bet-Maaca, e Janoa, e Aquedes, e a Assó, e a Gileade,
e a Galiléia e a toda a terra de Naphtali, e os levou para a Síria. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu, e o matou e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Ora, o mais dos sucessos de Peca e tudo quanto fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Jotão, rei de Judá. No ano segundo de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jerusa, filho de Zadok, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez conforme tudo quanto fizera seu pai Uzias, tão somente os altos e não tiraram, só porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Este edificou a porta alta da casa do Senhor. Ora, o mais dos sucessos de Jotão e tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. E Jotão dormiu com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, seu pai, e Acais, seu filho, reinou em seu lugar. Acais, rei de Judá. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, até seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos, nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, a peleja, e cercaram Acais, porém não puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restitui Elate à Síria e lançou fora de Eliate os judeus, e os sírios vieram a Elate e habitaram ali até o dia de hoje. Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. E tomou Acais a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria. E o rei da Síria lhe deu ouvidos, pois o rei da Síria subiu contra Damasco e tomou-a, e levou o povo para aqui e matou a Rezim, o altar de Damasco. Então o rei Acais foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acais enviou ao sacerdote Urias a semelhança do altar e o modelo conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo o que o rei Acais tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias antes que o rei Acais viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele, e queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação, e aspargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele altar. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do seu altar, da banda do norte. E o rei Acais mandou a Urias, o sacerdote, dizendo: No grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite, e o holocausto do rei e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas ofertas de bebida, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios aspargirás nele. Porém o altar de cobre será para mim, para inquirir dele. E fez Urias o sacerdote conforme tudo quanto o rei Acais lhe ordenara, e o rei Acais cortou as cintas das bases e de cima delas tomou a pia, e o mar tirou de sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele, e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a coberta do sábado que edificaram na casa, e a entrada e fora do rei retirou da casa do Senhor por causa do rei da Síria. Ora, o mais do sucesso de Acais e o que fez porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. E dormiu Acais com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Oséias, rei de Israel. No ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel e em Samaria 9 anos.
e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, contudo, como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanassé, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviaram mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou Israel para a Síria e fez-los habitar em Ala e em Abó, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que o fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel, que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos roteiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardais os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram seus estatutos e o seu concerto que fizera com seus pais, como também os seus testemunhos, com que protestaram contra eles, e andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque e se prostraram perante todo o exército do céu e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas e deram-se a adivinhações e criam em agouros. E venderam-se para fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram, pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu e os deu às nações dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença, porque rasgou a Israel da casa de Davi e fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e o fez pecar um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Síria até o dia de hoje. O rei da Síria leva para Samaria muitos estrangeiros, e o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Ramate, e de Sevarfaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação, ali não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões que mataram a alguns deles, pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportastes e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabe o costume do Deus da terra, pelo que mandou leões entre elas, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, que ele vai e habite lá e lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que se transportaram de Samaria e habitou em Betel e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos
que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. E os de Babel fizeram Sucote e Benote, e os de Cute fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Acima, e os aveus fizeram Nibais e Tartaque, e os serfavitas queimavam seus filhos no fogo, e Adrameleque e Anameleque, deuses de Sepharvaim. Assim temiam ao Senhor, e do mais baixo se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim o Senhor temiam, assim ao Senhor temiam e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos e segundo as suas ordenanças, e segundo a lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis, mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com o braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos, e as ordenanças, e a lei, e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de observar todos os dias, e não temereis a outros deuses. E do concerto que fiz convosco, vos não esquecereis, e não temereis a outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura, também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais. Assim fizeram eles até o dia de hoje. Amém.